Olá a todos e todas, eu sou Eócio Pluteroteles e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Para você que não me conhece, meu nome civil é Yuri Carpri, sou bruxo, mago, macumbeiro, realizo trabalhos espirituais e consultas através do tarô dos orixás há 13 anos e sou dono do blog da Bruxaria Sem Dogmas que existe há 10 anos. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui o luciferianismo, a figura de Lúcifer no paganismo antigo, principalmente no paganismo greco-romano. Há um vídeo aqui, ao final do vídeo no YouTube vai aparecer a sugestão para o vídeo, que ficou muito bom, bem rico, que são as raízes históricas de Lúcifer, em que eu inevitavelmente passo pela Bíblia e suas referências. Esse vídeo agora não tem nada de Bíblia, não tem nada de cristão, não tem nada de judeu, é o conceito do luciferianismo no paganismo antigo, tá, pessoal? É, Dê like, comente, se inscreva e vamos ao vídeo. Só um adendo para consultas oraculares e trabalhos espirituais diversos. Meu WhatsApp está abaixo aqui na descrição do YouTube, tá bom, pessoal? Você que deseja uma melhora na sua vida, um incremento, uma força, um axé, me procure, estou à disposição. Vamos à videoaula? Então vamos lá, pessoal. Três pilares do luciferianismo: o conhecimento, a beleza e o heroísmo na mitologia pagã antiga. Primeiro vamos falar de Prometeu e o fogo sagrado. Prometeu sempre teve um talento para as artes plásticas. Seu pai era o velho Japeto, um dos titãs. Japeto era tão velho que emparelhava com a idade de Saturno. Japeto nutria esperança grandiosa pelo futuro de Prometeu. Sua esposa, Ásia, sempre ouvia as histórias grandiosas que Prometeu estaria destinado. Desde menino, Prometeu vivia metido no barro, modelando seres incríveis. Quando cresceu, Prometeu teve um ateliê e era admirado pela corte celestial como notável artífice. Um dia um mensageiro chegou à sua porta e disse: Prometeu, Júpiter, que é Zeus na mitologia grega, Júpiter decidiu criar um novo ser sobre a Terra que deve se assemelhar em aparência aos deuses. Um deus de segunda categoria? Para quê? Perguntou Prometeu para si mesmo. Prometeu, como de costume, não questionava e cumpria os desígnios que o incumbiam, mas decidiu trabalhar com mais afinco, pois queria que essa obra fosse sua obra-prima. Prometeu criou a imagem e a batizou de homem. Rapidamente levou até Minerva, Atena, na mitologia grega, para que ela lhe insuflasse a alma, mas tropeçou e deixou a imagem cair. Na queda, sua criação perdeu uma de suas três maravilhosas pernas. Né? O sentido figurado, né, pessoal? Prometeu ficou desconsolado, mas com o prazo já havia terminado, levou a imagem a si mesmo. No lugar da terceira perna ficou apenas uma saliência que o deus, por descuido, havia esquecido. A gente está falando do pênis. Todos os deuses aplaudiram sua criação, embadecido e querendo que sua obra fosse mais perfeita, Prometeu decidiu subir até os céus e roubar do carro do sol uma pequena chama. Aqui Prometeu a ideia de roubar o fogo dos céus e trazer aos homens, de trazer iluminação no conceito de Lúcifer, o portador da luz. E a luz como sinônimo de conhecimento, de despertar. Os descendentes desse primeiro homem logo entraram em desavença com o Pai Supremo, Júpiter. Júpiter, encolerizado, decidiu puni-los retirando dos homens o fogo, que dava aos seus corpos sem penas e pelos espessos do calor, assim como ficaram desprovidos do fogo externo para a manufatura de armas e ferramentas. Em todo o mundo não se ouvia mais o som das forjas, bigornas e martelos. De noite, os homens se envolviam em peles e se escondiam em cavernas frias. Sem o calor do fogo, padeciam de frio, além de terem que comer alimentos crus. Prometeu, padecendo os sofrimentos de sua criação, decidiu outra vez roubar dos céus uma fagulha do divino elemento. Aproveitando o escuro da noite, enrolou-se no manto e subiu aos céus, até onde o sol repousava de sua longa viagem. Com um tição apagado, o acendeu nas costas do astro que dormia. Antes que o dia amanhecesse outra vez, uma imensa fogueira ardia bem no centro da terra, onde os homens felizes foram recolher
o fogo bendito para esquentar seus corpos e para fabricar seus instrumentos metalúrgicos. Júpiter, Zeus, ao saber do fato, ficou enfurecido. No mesmo dia ordenou que aprisionasse Prometeu a um rochedo no Cáucaso e decretou que Prometeu estaria para sempre preso naquele rochedo. Ordenou também que soltassem sobre a região um grande abutre cuja função seria devorar incansavelmente o fígado de Prometeu. Prometeu, no mesmo dia, foi aprisionado no rochedo e de hora em hora o abutre vinha lhe devorar o fígado. Quando o fígado se regenerava, voltava o abutre para devorar novamente. E a gente, na medicina, sabe que o fígado se regenera em caso de transplantes, por exemplo, de uma pessoa viva, coloca uma parte do fígado no transplantado e o fígado se regenera. Então, o Prometeu ficou acorrentado nessa rocha e o abutre vinha a devorar seu fígado por séculos. E por séculos, Prometeu ficou nesse martírio, até que Hércules, que é uma das figuras do luciferianismo que a gente vai tratar aqui, que um dia, em uma de suas aventuras, acabou matando um abutre que torturava Prometeu. Não podia libertar Prometeu, pois iria ganhar a ira do seu pai, Júpiter. Hércules é filho de Júpiter ou Zeus como humano, ele é um semideus. E a gente vai ver Hércules se tornando Deus, a autodeificação, propósito do luciferianismo. Então, como ele estava com receio de ganhar a ira de seu pai Júpiter, que havia decretado que pela toda eternidade Prometeu estaria ligado ao rochedo. Brilhantemente, Hércules quebrou uma lasca do rochedo e prendeu em um anel que deu a Prometeu. Em seguida, o libertou. Com o anel, Prometeu estaria pela eternidade preso ao rochedo. O mito de Prometeu nos fala de uma divindade que, por trazer luz, fogo aos homens, é punido. Esse fogo, simbolicamente associado com a chama da consciência, iluminar a humanidade, tirá-la da ignorância. A serpente do Éden nos tira o véu de nossa inocência e somos punidos, assim como a serpente que agora tem de rastejar pelo chão. O mito de Prometeu é um mito luciferiano. Lúcifer é a divindade que é punida a habitar o inferno por iluminar a humanidade, tirando a humanidade da cegueira e do jugo de um Deus cruel. Vamos falar da beleza, da estética agora, na figura de Pandora, a primeira mulher. Epimeteu, irmão de Prometeu, o titã que modelou o primeiro homem do barro, temendo que Júpiter viesse a querer vingar-se dele ou do gênero humano, Prometeu decidiu um dia alertar seu desavisado irmão. Epimeteu, tome cuidado com os presentes que receber de Júpiter. Enquanto isso, Júpiter havia ordenado a Vulcano, Hefesto na mitologia grega, o artífice que criasse uma nova criatura, uma parelha para o homem, uma consorte. Concentrado em sua oficina com a deusa Minerva, os dois se empenharam na tarefa até que concluíram. Nunca nada de mais perfeito saiu de suas talentosas mãos, excelente Vulcano, disse Minerva. Aqui a confecção da mulher, na forja. Diante dos dois estava uma linda mulher, quase tão bela quanto a mais bela das deusas. Ao levá-la a Júpiter, ele disse: Vocês excederam em tudo o que se refere à beleza. Batizamos ela de Pandora, meu pai, disse Minerva. O que acha desse nome? Pandora, Pandora, repetiu Júpiter deliciado. Antes de dispensar a criatura, Júpiter a chamou num canto. Venha cá, Pandora. Tenho um presente para você. Quero que leve isso aos mortais, entregando-lhe uma caixa dourada. Pandora ficou fascinada com a caixa e quis abri-la, ao que foi interrompida por Júpiter. Não, Pandora, não faça isso, é para ser mantida sempre assim, hermeticamente fechada. Aqui, Pandora com a caixa, que não poderia ser aberta, e a gente vai ver que ela abriu. No mesmo dia, os dois presentes chegaram às mãos de Epimeteu e se encantou por Pandora. Entusiasmado, Epimeteu decidiu instalar Pandora em seu quarto. No quarto, Pandora admirava a beleza da caixa dourada, olhava todos os cantos da caixa. Além de achar a caixa extremamente linda, Pandora nutria imensa curiosidade sobre o que havia dentro daquela caixa. Sem conseguir conter sua curiosidade, Pandora abriu só um pouquinho a caixa para espionar.
nem bem abriu um pouquinho a caixa, foi arrebatada ao chão. Pandora viu escapar de dentro da caixa algo a princípio sem forma e que depois se aparentou como uma caveira. Depois saíram vários rostos deformados, cobertos de pústulas, como se fosse o retrato horrendo da doença. Dentre as várias criaturas que escaparam, Pandora teve o desgosto de ver personificados todos os vícios. A inveja lhe pareceu sob a forma de uma mulher velha, a gula sob a forma rotunda de uma mulher. Pandora, aterrorizada, não conseguia fechar a maldita caixa. Viu sair a avareza, a arrogância, a crueldade, o egoísmo, todos os vícios e defeitos humanos, até que finalmente ela conseguiu fechar a caixa. Mas o mal já havia sido feito. Percebendo que nada ficara ali dentro, percebendo que nada ficara ali dentro, olhou ainda mais uma vez para o fundo da caixa. O rosto maravilhosamente belo e eternamente jovem a observava dali. Quem é você? Disse Pandora, ainda temerosa. Eu sou a esperança, disse o belo rosto. Foi carregando esse valioso presente que Pandora se apresentou diante dos homens. Então saiu todos os males da humanidade da caixa e, por fim, a esperança, a vontade de melhora, a vontade de um mundo melhor também. Aqui Pandora abrindo a caixa, tirando várias interpretações mitológicas sobre a tirania de Júpiter, ou Zeus, e até mesmo um machismo intrínseco, ao nos fazer pensar que todo o mal veio da mulher, temos nessas duas divindades, Pandora e Prometeu, dois deuses que presenteiam a humanidade. E essa ideia do mal, do pecado vir da mulher, a gente também encontra na figura de Eva, na mitologia judaico-cristã. Prometeu, Prometeu nos dá a consciência, o fogo. Pandora nos dá o senso estético, a beleza. A humanidade, com sua consciência e seu senso estético, é o que a torna humana. A estética e nosso fascínio pelo que é belo é bem discutido na filosofia. O belo, querer o belo, almejar a beleza, é uma grande característica humana que nos faz produzir maravilhas e esperar um futuro melhor em direção ao belo. Esse esperar um futuro melhor é o presente de Pandora a nós, a esperança. Como já discuti, existem dois caracteres importantíssimos na figura de Lúcifer, na ideia luciferiana. Lúcifer é ao mesmo tempo Sol e Vênus. Enquanto nos mistérios do Sol temos a figura do Redentor, do que ilumina, expressa na figura de Prometeu, na esfera de Vênus temos o senso da estética e nosso fascínio pelo belo. Na esfera de Vênus luciferiana temos Pandora. Pandora, fascinada pelo belo, acaba sendo punida com vícios e imperfeições. Assim, na figura de Pandora e Prometeu, temos beleza e consciência, respectivamente. Note também que uma é divindade feminina e a outra masculina. Lúcifer, ao se associar com um planeta extremamente feminino de Vênus, possui esse lado estético do feminino. E ao se associar ao Sol, possui o lado da consciência que agora desperta, pode admirar e almejar a beleza. Mas assim como no mito de Lúcifer, que é punido por querer se tornar Deus, inteligência e beleza, Pandora e Prometeu também o são. Lúcifer, embora masculino, poderia ser verdadeiramente entendido como uma divindade andrógena. Então, pessoal, agora vamos ver os feitos heróicos de Hércules, e seus 12 trabalhos e a interpretação luciferiana de cada um desses trabalhos, que representa a lapidação do mago em um ser melhor, em um ser iluminado. E Hércules, ele é um semideus, tá? Ele é filho de um deus, Júpiter, Zeus, com uma mortal. E ele estaria sujeito à mortalidade também, embora ele tenha uma força dos deuses. E a gente vai ver que no fim, Hércules se torna Deus subindo ao Olimpo, a meta luciferiana da autodeificação. Vamos lá então? Hércules era filho de Alquimena, casada com Anfitrião. Júpiter tomou a forma de Anfitrião, fecundando-a, dando origem ao herói. Junto com ele nasceu outro menino chamado Eficles, esse filho de Anfitrião que se tornaria tão obscuro quanto Hércules se tornaria famoso. Eficles não tem nada, Hércules a gente tem muita coisa.
Juno, Hera, a esposa de Júpiter, Zeus, naturalmente não gostou nem um pouco da infidelidade do marido e tomou-se de antipatia pelo filho bastardo de Júpiter. Certa vez, Alquimena, mãe dos dois garotos, após banhá-los e amamentá-los, deitou-os sobre um escudo de bronze. Enquanto brincavam, duas serpentes surgiram em direção a eles. Vinham, vinham as duas a mando de Juno, Hera, esposa de Júpiter, Zeus, para acabar com a vida de Hércules, o filho da infidelidade de Zeus. Hércules, desde o berço, era destemido e atacou as duas cobras. Com uma serpente em cada mão, apertou-lhes o pescoço com tanta força que as estrangulou, salvando assim e ao irmão da morte certa. Então já começa o feito heróico de Hércules na infância, aqui uma escultura mostrando isso, de Hércules criança estrangulando a cobra que veio lhe matar. Hércules cresceu e casou-se com Megara, filha de Creonte, com quem teve vários filhos. Juno, Hera, ainda queria acabar com Hércules mesmo adulto. A mágoa não havia passado. Assim Juno concebeu um terrível plano. Hércules estava com sua esposa Megara e seus filhos quando foi tomado de uma súbita loucura. Ele surtou. Em surto ele disse: Dê-me o arco e a massa. Tem que ir a Micenas destruir as muralhas erguidas pelos ciclopes. Montando em um carro imaginário, Hércules empunhava suas rédeas irreais. Eia, cavalos, adiante, vamos combater os ciclopes. Hércules saiu nesse estado por todo o palácio, assustando Megera e os seus filhos. No seu delírio, viu nos filhos e esposa seus inimigos. Hércules abateu um a um até que todos estivessem mortos. Então, na loucura imposta por Juno, Hera, esposa de Júpiter, Zeus, Hércules é tomado de uma loucura, ele tem uma alucinação e ele mata a própria esposa e os filhos achando que eram inimigos. E ele vai recobrar a consciência e sair da loucura e ver todo o erro que ele fez. No Olimpo, Juno deliciava-se com o espetáculo da ruína de seu desafeto, mas Hércules, em sua loucura, decidiu investir contra seu próprio pai, Júpiter. Minerva, adiantando-se, derrotou o herói com um raio antes que ele provocasse novas desgraças. Quando recobrou a consciência, Hércules deu-se conta da monstruosidade que praticara. Tomado pelo remorso, o herói condenou-se ao exílio. Durante muitos anos, Hércules vagou até que, consultando um oráculo, eu realizo consultas oraculares, tá, pessoal? Este lhe ordenou que fosse ao encontro de Euristeu, rei de Micenas, e de Tirinto, primo de Hércules e rival deste pela disputa do trono. Assim que esteve diante de Euristeu, Hércules escutou as palavras: Só há um meio de purificar-se. Você deverá realizar para mim os 12 trabalhos que vou explicar e ter origem o famoso 12 trabalhos de Hércules, que a gente vai ver a interpretação simbólica para o luciferianismo. Após ouvir isso, Hércules partiu decidido a cumpri-las, nesta que seria a maior de suas aventuras, os 12 trabalhos de Hércules. Vamos lá, o primeiro trabalho, a gente está vendo ele aqui estrangulando um leão e a gente vai entender. O primeiro trabalho de Hércules consistia em matar o terrível leão de Nemeia. Esse leão era o maior que surgira, dotado de extraordinária ferocidade, matava qualquer um que cruzasse o seu caminho. Hércules, assim que esteve diante do leão, disparou todas as suas flechas, mas o couro do leão era tão grosso que nenhuma dessas flechas conseguiu penetrar-lhe. Hércules pegou sua pesada massa, a massa é tipo um porrete, tá, pessoal? E avançou para a fera. Desferiu um golpe na cabeça do leão, mas o porrete esfacelou-se em contato com os ossos duros do leão. O leão fugiu para uma gruta e esperou novas investidas do herói. Hércules decidiu enfrentar o leão com suas próprias mãos. Hércules então estrangula o leão. Feliz com sua vitória, tirou a pele do animal e passou a vesti-la, tornando-se este o seu traje mais característico. Então ele pega o couro do leão e usa como vestimenta, e esse é o seu traje característico. E ele estrangula, ele mata o leão estrangulando, daí o golpe mata-leão. Vemos nesse mito aqui, no primeiro trabalho de Hércules, nesse mito do herói, uma característica luciferiana.
Hércules, um semideus, é punido e perseguido por uma divindade, Juno. Ele, sem culpa alguma e sem pecado original, comete um crime contra sua família, fruto de uma manipulação divina. Agora, o herói busca a redenção. O mito do herói é o mito de Tifarete, do Sol, que eu tratei aqui. Deus sem véu, a anatomia de Deus, os mistérios do Sol. O primeiro trabalho nos mostra que algum aspirante nos mistérios luciferianos deve enfrentar a fera leonina. O leão é o símbolo do orgulho, o orgulho que carregamos em nós. Nenhuma arma externa dá conta do nosso leão interior, do nosso orgulho. Nenhum atame, varinha ou bastão ou espada. Para domar o nosso leão, temos que ir de mãos nuas e com nossas próprias forças estrangular o grande e terrível leão. Outro simbolismo é que o herói ou luciferiano deve domar o elemento fogo, representado pelo leão. Vamos ao segundo trabalho, a descrição mitológica e a visão luciferiana do segundo trabalho. O segundo trabalho de Hércules consistia em derrotar a temida Hidra de Lerna, uma serpente gigantesca dotada de várias cabeças que tinham a particularidade de renascer instantaneamente tão logo eram cortadas, sendo que a do meio era imortal. Hércules foi para essa tarefa junto de seu servo Iolaus. Hércules avançou pelo pântano de Lerna. A Hidra se enroscou no seu pé e ele, com o porrete, começou a esmagar as cabeças da Hidra. No entanto, a cada uma que destroçava, logo surgia outra em seu lugar. Iolaus, acenda um tição e jogue para mim, gritou ao criado. Acenda uma tocha. Tão logo agarrou o bastão em chamas, Hércules foi cauterizando os buracos de onde surgiam as cabeças. Então ele cortava a cabeça e queimava a ferida para não nascer mais, até que restou só a cabeça do meio, a cabeça imortal. Sem poder matar essa cabeça imortal, o herói suspendeu a Hidra e a lançou no fundo de um profundo abismo. Ergueu uma imensa montanha, arremessou-a sobre o abismo, enterrando para sempre a Hidra. Ao enfrentar esse monstro do pântano, o herói domina os mistérios da água. A água do pântano é escura, nos remete às nossas mais profundas emoções e nossa mais profunda consciência. O herói avança assim rumo à autodeificação. O terceiro de trabalho, Hércules domando uma corça, um cervo, né? O terceiro trabalho foi mais modesto. Diana, que eu ainda vou falar sobre a mitologia de Diana, que é a deusa que eu rendo culto, né? A gente já tem aqui um ritual de Sba, um ritual de lua cheia para Diana, procura aqui no vídeo, tá? Então vamos lá. Diana, a deusa das caçadoras, possuía 5 corças, 5 veados, 5 cervos, tá? Corça é um cervo. 4 delas estavam atreladas ao seu carro, enquanto a quinta, que possuía lindos chifres de ouro, andava solta pelos bosques. A missão de Hércules era capturá-la e levá-la até Euristeuque, quem propôs os 12 trabalhos. Apesar da aparente facilidade da tarefa, o herói consumiu um ano inteiro nessa busca. A corça era tão mais arredia do que a própria dona, a própria Diana, mas ao fim de um ano o herói conseguiu capturá-la. Aqui entramos nos mistérios da Terra. Nessa etapa dos trabalhos, o herói deve adentrar o bosque e só voltar quando domar o animal selvagem. Simbolicamente, esse animal selvagem, essa corça selvagem, nos diz de nosso lado indomável que deve despender muito de nossos esforços, no caso de Hércules, um ano, para domar sua natureza selvagem. Quarto trabalho, Hércules com o javali. O quarto trabalho consistia em capturar o javali de Erimanto, um javali monstruoso que assolava toda a região. Após enfrentar a fera arrancando-lhe as presas, Hércules levou até Euristeu, que é quem mandou os 12 trabalhos para Hércules, que, tomado de pavor diante da visão do animal, correu para dentro de um enorme tonel de bronze. Vendo Euristeu que nos exercícios de força Hércules era imbatível, decidiu expô-lo a uma missão de natureza humilhante no seu quinto trabalho.
Quero que você vá limpar as estrebarias de Álgias. Este é o segundo trabalho ligado com o elemento terra. O javali representa a gula, representa domar o instinto oral. A fase oral de uma criança é um período bem estudado da psicologia. Essa fase área mal trabalhada pode levar ao vício da gula, assim como o vício de fumar, ou seja, de sempre levar algo à boca. Quinto trabalho, o trabalho que seria humilhante para limpar as fezes da cavalaria. Álgias era dono de um imenso rebanho e suas estrebarias jamais haviam sido limpas. Montanhas de estrumes quase impediam a entrada dos animais. Façamos uma aposta, disse Hércules. Caso eu consiga limpar suas estrebarias, em menos de um dia quero que você me dê uma 10ª parte de seu rebanho. Está bem, senhor limpador de estrumes, vamos ver sua eficiência, disse Álgias. Hércules, durante o dia inteiro, se empenhou na tarefa fétida, porém viu que seus esforços seriam inúteis. Resolveu então mudar de estratégia. Avistando um rio, correu para lá com uma pá. Com ela cavou um imenso desvio, indo desaguar em cheio na estrebaria. A estrebaria ficou limpa e Hércules ainda teve tempo de voltar o rio para o curso normal antes da chegada de Álgias. Álgias, entretanto, não cumpriu sua parte no acordo. Disse: Adeus, lacaio, e obrigado pelo brilhante serviço, que era a 10ª parte do rebanho. O herói, diante de tamanha afronta, ergueu nos braços o atrevido e o estrangulou. Nessa etapa, o herói, mesmo em sua grandeza, deve se humilhar e realizar um trabalho indigno. Essa é a lição do quinto trabalho: humildade e perspicácia para solucionar tão difícil e humilhante tarefa. Na iniciação, no luciferanismo, no adentrar dos mistérios espirituais, você não tem como avançar sem se humilhar, representado aqui por Hércules limpando as fezes. O sexto trabalho, Hércules com essas aves. O sexto trabalho consistia em exterminar as aves mortíferas que assolavam o lago Estínfale. Essas aves eram negras como a noite e tinham asas, cabeças de bico de ferro, habitando um pântano eriçado de espinhos. Era dia claro ainda quando Hércules chegou à beira do pântano. Um sol imenso ainda estava erguido no céu e não havia nem sinal de nenhuma das aves. Hércules começou a tocar seu símbolo, tipo um sino, tá, pessoal? Imediatamente, uma nuvem negra de aves chegou e tapou o sol, transformando o dia em noite. Acendendo uma tocha, Hércules iluminou a cena, enxergando nitidamente as aves que desciam sobre ele com bicos de ferro. Com seu porrete, começou a batê-las aos montes. Depois de mais de 10.000 golpes, conseguiu exterminá-las. Quando terminou a tarefa, o pântano estava repleto de aves mortas. Nessa etapa, o herói enfrenta os desafios e mistérios do ar, representado pelo símbolo, o sino, e pelas aves. O sétimo trabalho, ele lutando contra essas amazonas. A filha de Euristeu queria de todo modo o cinto e o véu de Hipólita, a rainha das Amazonas. As Amazonas são guerreiras, uma sociedade inteiramente feminina, montadas a cavalo. Geralmente ela retira um dos seios para melhor atirar o seu arco e flecha. Esses presentes foram dados a Hipólita por Marte, deus da guerra, em reconhecimento por seu valor e bravura nos campos de combate. Hércules chegou ao país das Amazonas e foi bem recebido por Hipólita. Com cortesia, conseguiu que Hipólita lhe concedesse os acessórios. Juno, a deusa que está punindo Hércules, estava atenta em conseguir fazer crer às súditas de Hipólita de que Hércules pretendia raptar sua rainha. Montadas em seus cavalos, as guerreiras atacaram Hércules e seus soldados. Na briga que durou um dia inteiro, Hércules acabou matando Hipólita no terrível duelo. Nessa etapa, o herói vence os desafios da guerra, representado por Marte e as Amazonas. Como prêmio, a guerra espiritual, a guerra contra um inimigo material, a guerra no processo de se defender e atacar quando necessário na sua evolução espiritual. Como prêmio, leva consigo elementos para sua armadura.
Toda guerra tem baixas e a morte de Hipólita foi inevitável. O oitavo trabalho de Hércules, ele com esses cavalos. Diomedes, filho de Marte, rei da Trácia, tinha quatro maravilhosos cavalos que expeliam fogo pelas ventas e se alimentavam somente de carne humana. A diversão de Diomedes era lançar forasteiros vivos aos cavalos para os alimentar. Hércules chega ao reino e Diomedes manda seus cavalos atacá-lo, pois Hércules era um forasteiro. Hércules, no entanto, montou num salto ágil sobre um dos cavalos, domou e amansou, fazendo o mesmo com outros três, até que tinha todos os cavalos amansados diante de seus pés. Pegando pelas rédeas, Hércules reconduziu os cavalos para o estábulo. Retornou para se entender com seu péssimo anfitrião. Hércules, sem dizer nada, ergueu o dono dos cavalos numa única mão e o lançou para dentro da estrebaria, o cavalo que se alimentava de carne humana. E Diomedes foi morto por seus próprios cavalos. Nessa etapa, embora com as bestas em forma de cavalo, o herói enfrenta um homem. Essa etapa do herói consiste em derrotar seu inimigo humano. Primeiro ele vence o seu maior inimigo, que é ele mesmo. Agora um inimigo externo. Euristeu disse que o nono trabalho seria roubar os bois do gigante Gerião e trazê-los para ele. Hércules chega ao país de Gerião e ao local onde estavam os bois. Eram bois enormes, da cor do sangue. Guardando-os estavam o gigante Euritão e o cão Orto, irmão de Cérbero. Cérbero é o cão de 3 cabeças que vive com Hades no inferno. E Orto é um cão de 2 cabeças. O cão de 3 cabeças que guarda a entrada do inferno. Orto, o cão de 2 cabeças, era o irmão mais novo do famoso cão de 3 cabeças, Cérberus. Mas Orto tinha somente 2 cabeças. Ao avistar Hércules, Orto atirou-se sobre seu pescoço, mas Hércules conseguiu quebrar os 2 pescoços do cão. Em seguida, atacou-se com o gigante Euritão, derrotando-o. Quando já se retirava, levando consigo os bois, Gerião, proprietário dos bois, apareceu. Dos pés à cintura, era um gigante normal, porém da cintura para cima possuía 3 troncos. Eram 3 homens em um. O gigante avançou com seus 6 braços armados de 3 espadas e 3 escudos. Hércules tinha apenas sua massa, seu porrete, e o escudo que Minerva, Atena, lhe presenteara. Durante uma tarde inteira, os dois trocaram golpes, até que Hércules percebeu que se da cintura para cima estava em desvantagem, da cintura para baixo as coisas estavam em pé de igualdade. Hércules atinge as pernas do gigante que cai de joelhos, sem poder erguer-se novamente. Assim Hércules pode esmigalhar as 3 cabeças do gigante. Aqui o herói enfrenta gigantes. Aqui o herói tem de enfrentar quem é mais forte que ele. No processo da iniciação espiritual, do seu progresso dentro do sacerdócio espiritual, você tem que enfrentar quem é maior do que você e vencê-lo no seu devido processo, passando pelos trabalhos anteriores. Quando Hércules voltava dessa missão, teve de enfrentar outro inimigo. Esse inimigo era Caco, famoso ladrão de tamanho descomunal que habitava as cavernas do Monte Aventino. Enquanto Hércules dormia, o ladrão roubou alguns de seus bois. O ladrão conduziu os bois puxando-os pelo rabo, forçando-os a marchar de costas e assim produzir pegadas falsas. Hércules chega na entrada da caverna em que estava Caco. Ei, gigante, não viu algumas redes perdidas passarem por aqui? Não, senhor, sinto muito, disse o gigante. Hércules estava prestes a ser enganado quando ouviu um mugir, um dos bois dentro da caverna. Caco vomitou fogo, entrou para dentro da caverna e a tapou com uma imensa pedra. Hércules, com um soco poderoso, estraçalhou a rocha. Devolva os meus bois, ladrão miserável, dizia Hércules furioso. Chegando no interior da caverna, Hércules encontra o gigante que, cuspindo fogo pela boca, avança nele. Hércules o estrangula e leva seus bois. Nesse episódio, vemos que no meio da jornada dos heróis, ele acaba enfrentando outros desafios que não estavam em seus 12 trabalhos originais. Então, mesmo que você entenda seu destino, seus desafios a serem enfrentados, entre um desafio e outro vai aparecer novos desafios que não estavam previstos na sua caminhada do avanço espiritual, no seu lapidar como um mago feito.
Vamos lá, pessoal, estamos quase acabando. O 10º trabalho, são 12. Domar o terrível touro de Creta. Esse animal era uma fera sanguinária que devastava toda aquela região. Hércules chegou a Creta e pegou o touro à unha, obrigando a curvar seus chifres afiados em direção à terra. Esse desafio foi um dos menos empolgantes, visto que Teseu já havia feito algo semelhante e Jasão havia domado 2 touros parecidos. Agora o herói começa a se sentir confiante, se sentindo invencível. E ele vai lidar com esse seu orgulho de ver que está crescendo na magia e na espiritualidade. O 11º trabalho, as maçãs douradas. Aqui o Jardim das Hespérides. Hespérides eram deusas de um país paradisíaco em que era primavera eternamente e ela possuía em seus pomares maçãs de ouro. Quando Juno, Hera, que é a deusa que está punindo o nosso herói Hércules, se casou com Júpiter, Zeus, recebeu das Hespérides várias maçãs de ouro que nasceram numa árvore situada no jardim delas. Hespérides eram filhas de Atlas, um dos titãs que moveram guerra contra Júpiter. Derrotado o gigante, ficaram obrigados a partir daí a sustentar o mundo nas costas. Aqui a imagem de Atlas sustentando o mundo, e por isso que no mapa do mundo, dos continentes, dos estados, das cidades, o mapa do mundo é conhecido como Atlas, em menção a esse gigante que sustenta o peso do mundo nas costas como uma punição quando Zeus vence a Titanomaquia, a Guerra dos Titãs, e o pune para segurar o mundo pela eternidade. Junto à árvore das maçãs estava postado um imenso dragão encarregado da guarda dos valiosos frutos. O mito do dragão que guarda tesouros é recorrente em várias mitologias. O herói tem de enfrentar o dragão para conseguir alcançar os tesouros. No caminho para pegar os pomos de ouro, as maçãs de ouro, é que Hércules liberta Prometeu do rochedo, que eu falei do mito de Prometeu, que ele é liberto do rochedo, Hércules mata o abutre e faz um anel com o rochedo, põe para Prometeu, para ele ficar eternamente ligado ao rochedo, com uma lasca do rochedo no anel, que eu falei no início do vídeo. Nesse episódio que Hércules liberta Prometeu do rochedo. Hércules estava prestes a desistir, pois em vão tentava chegar ao seu destino, quando encontrou em seu caminho o exausto Atlas, pai das Hespérides. Bom dia, velho Atlas, disse Hércules. Quem está aí? Eu sou Hércules e preciso de uma informação. Diga, quero saber onde fica o jardim de suas filhas. Preciso das maçãs de ouro que lá estão. E por que pensa que as daria gratuitamente? Se você me trouxer esses preciosos frutos, eu carregarei enquanto isso o mundo nas minhas costas para você. Aqui o herói tem de carregar o mundo nas costas, que nos remete ao herói que salva a humanidade. Aqui o mago, o iniciado e avançado na espiritualidade, tem que carregar o mundo nas costas, resolver o problema das pessoas, resolver as dores do mundo. Durante vários dias, Hércules esteve curvado ao peso do mundo. Um dia viu Atlas regressar com as maçãs douradas. O Titã iria cumprir a palavra, mas depois de ver como era bom estar livre de todo aquele peso, começou a achar que era melhor deixar Hércules para sempre em seu lugar. Está bem, disse Hércules. Antes, porém, permita que eu cumpra minha tarefa e leve os pomos dourados, as maçãs de ouro preciosas a Euristeu. Atlas concordou. Nem bem retomou o mundo nas costas, escutou os passos do outro se afastando rapidamente para nunca mais voltar. Hércules entrega a Euristeu os pomos preciosos, as maçãs de ouro. Nessa etapa, o herói alcança os tesouros de suas conquistas espirituais, representados pelos pomos de ouro, as maçãs de ouro. Finalmente chegamos no 12º trabalho. Após isso, a gente vai ver a deificação, quando Hércules deixa de ser um semideus para se tornar um deus. E esse 12º trabalho, ao meu ver, é o mais bonito e o mais instigante. Euristeu, durante a ausência de Hércules, pensara numa tarefa quase impossível até que chegou a elaborar seu último plano. Dessa vez, mandarei Hércules literalmente para o inferno, pensou. Eis então a sua última missão. Quero que você desça até o reino das sombras e traga de lá Cérbero, o cão infernal de 3 cabeças. Mas esse cão pertence a Plutão, irmão de meu pai, retrucou Hércules.
Plutão na mitologia romana, Hades na mitologia grega. Hércules resolveu então falar com seu pai Júpiter. Depois de lhe explicar os propósitos, recebeu do Deus dos deuses essa recomendação. Está bem, mas não machuque Cérbero, nem o retire de lá sem o consentimento de meu irmão Hades ou Plutão. Tendo a companhia de Minerva e Mercúrio, as duas divindades, Minerva, Atena na Grécia, Mercúrio, Hermes na Grécia, Hércules chegou ao Tenaro, na Lacônia, onde está situada a abertura do inferno. Mercúrio conduziu Hércules pelo caminho. Mercúrio conhecia bem aquele caminho, pois ele é o deus encarregado de conduzir as almas dos mortos. Um deus psicopompo, que eu discuto no vídeo Deus sem véu, anatomia de Deus. Depois de muito descer, chegaram os três finalmente até o Aqueronte, o rio que corta o inferno. Ei, barqueiro, onde logo? Disse Hércules, batendo palmas e clamando, chamando Caronte, que vinha retornando lentamente sua viagem anterior. Caronte, ele transporta as almas para o Hades após a morte. Os três embarcaram e seguiram viagem, enquanto o velho remador prosseguia a resmungar. Parece que está virando hábitos vivos andarem por aqui. Um dia Ceres, no outro Orfeu, agora esses gigantes. O que está resmungando aí? Disse Mercúrio. Minha barca não foi feita para conduzir vivos, isso é o que é, disse o velho apontando para a madeira do barco. Calma, já estamos chegando, disse Minerva apaziguadoramente. Nem bem desembarcaram Hércules delicioso com o espetáculo que tinha diante dos olhos. A primeira coisa que fez foi abraçar-se a sua esposa e os seus queridos filhos, que a sua funesta loucura havia arrebatado de si. Perdoe-me, eu não sabia o que estava fazendo, não estava em meu juízo, exclamava o herói em prantos. Sua esposa e filhos, que já sabiam a causa do ato insano, foram compreensivos o bastante para perdoá-lo. Logo depois, Hércules seguiu para o interior do inferno, sempre acompanhado de seus guias, os deuses Minerva e Mercúrio. Hércules assistia admirado às imagens do inferno. Orfeu passeava amorosamente com sua Eurídice. Adonis preparava-se para retornar à terra em sua estadia anual entre os vivos, bem como os inseparáveis irmãos Castor e Pólux. Acteão ainda lamentava o azar de ter visto nua a vingativa Diana. Porém, já restabelecido de seus cruéis ferimentos, além destes e de muitos outros, Hércules teve sua atenção despertada por um grupo numeroso de mulheres. Veja, não são as belas Danaides? Sim, eram elas que num constante vai e vem, iam enchendo um imenso tonel com suas jarras de chumbo. Minerva disse: Não estamos aqui para causar transtorno na rotina do inferno. Eis Plutão em seu trono, eis Hades em seu trono, disse Mercúrio Hermes. Após andarem mais um pouco, diante deles estava sentado o deus dos infernos, tendo ao lado a bela esposa Proserpina ou Perséfone. Meu irmão Júpiter já me avisou de sua pretensão, disse Plutão. Sim, pretendo levar Cérbero para o mundo dos vivos, disse o herói. Tem minha permissão, disse Plutão, desde que não se utilize de arma alguma que possa ferir meu precioso cão de estimação. Além do mais, deve trazê-lo de volta no espaço de tempo mais curto possível. Aqui Hades, com seu cão Cérbero de 3 cabeças. Hércules aceitou os termos, tentou capturar Cérbero, que correu para dentro de uma caverna escura. Hércules, que já havia enfrentado e derrotado o irmão de Cérbero, entrou na cova escura e, após receber dentadas do insociável cão, conseguiu domá-lo, amarrando suas 3 bocas no laço seguro. E foi assim que Hércules completou seu último trabalho. Depois de levar o cão infernal até Euristeu, Hércules levou de volta para o inferno para Plutão, encerrando a série dos 12 trabalhos. Essa última etapa, o herói deve ir ao inferno, enfrentar seus demônios e retornar de volta ao mundo dos vivos. Esse é o ápice desse mito heróico. Lembrando que no mito de Cristo, ele desce ao inferno por 3 dias, retorna ao mundo dos vivos e sobe aos céus. Deixa de ser filho de Deus para se tornar Deus. Aqui o herói semideus deve alcançar a tarefa única, tornar-se um Deus.
Depois de você adentrar o inferno na sua jornada de crescimento espiritual, você deve retornar seguro e vivo, e após isso, subir ao palácio dos deuses e se tornar um deus meta-luciferiana da autodeificação. E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre a morte e deificação de Hércules. Como que ele deixa de ser um humano, um semideus, para se tornar um deus. Onfale, rainha da Lídia, vestida da pele de leão de Nemeia, que seu marido Hércules havia conquistado, dava ordens domésticas a Hércules, varrer a casa, bordar. Hércules foi obrigado a casar-se com a rainha por conta de uma punição que recebera por ter matado seu amigo Ifitos. Tal sentença lhe fora dada em Delfos, o oráculo de Apolo. Lembrando que eu abro o oráculo para ver seu passado, presente e futuro e te ajudar a tomar decisões, assim como ver se cabe no seu caso um trabalho espiritual. O oráculo condenou a escravidão por 3 anos, e Hércules fora vendido por Mercúrio a Onfale. Aqui vemos um novo atributo. O herói, após realizar suas façanhas, deve humildemente servir. Hércules vestia roupas femininas e parecia não se importar nem um pouco com isso. Quem se atreveria a debochar dele, afinal? Que Hércules, com suas roupas femininas, fazendo trabalhos domésticos. Onfale apeidou-se de Hércules, pegou sua antiga massa e seu porrete, entregou a ele e disse: Em nome dos deuses, a partir desse instante eu lhe devolvo a liberdade. Retirou dele também as vestes femininas e Hércules pegou de volta o seu couro de leão. Hércules se lembrou de uma promessa que fez a Meleagro no tempo em que desceram ao Hades. Prometeu que se casaria com sua irmã Dejanira, filha do rei Calidon, tal logo retornasse à terra. Uma vez liberto, Hércules partiu para encontrar Dejanira, porém ela já havia sido prometida a um pretendente. Ó lamento, grande Hércules, mas Acolo, filho do Oceano e de Tete, já pediu a minha mão em casamento, disse Dejanira, sinceramente decepcionada. Mas Hércules não desistiu de casar com Dejanira e foi em busca de seu rival. Aqueolo, o mais célebre de todos os rios que banhava a Grécia, ficou furioso ao saber das pretensões de Hércules. O duelo começou, era o que Hércules mais queria, sentia falta de seu tempo de lutas e conquistas, que ele estava há 3 anos fazendo trabalhos domésticos. Aquelô, em desvantagem na luta, se transformou em uma serpente gigantesca. Hércules ia vencendo quando Aquelô se transformou em um touro de ventas negras. Quando estava para derrotar Aquelô, ele se rendeu. Mesmo assim, Hércules se retirou um dos chifres. Aqui está, podem levá-lo consigo, disse Hércules às náiades, ninfas dos regatos que assistiam aterradas ao pavoroso embate. As ninfas correm logo a se apoderar do corno e encheram de frutos e flores, dando origem assim à cornucópia, símbolo da fertilidade, riqueza e abundância, utilizada em rituais pagãos antigos, ou pelo menos uma delas. Já que havia uma outra, segundo a tradição, feita do chifre de Almateia, a vaca que amamentara Júpiter. Hércules assim conquista a mão de Dejanira. O gênio irritadiço de Hércules não se apaziguou com o casamento. Certa vez matou um pajem, filho do rei Calidon, simplesmente porque esse lhe derramara em cima um pouco de vinho. Hércules foi obrigado a se exilar para espiar esse desastroso crime, levando consigo a infeliz princesa. No exílio, chegaram à beira do rio Aveno, não tiveram outro jeito senão atravessá-lo. Veja, Hércules, há um barco lá no meio do rio, disse Dejanira, abanando as mãos para o barqueiro. Eu conheço aquele sujeito, disse Hércules. É o centauro Nesso. Já nos defrontamos numa de minhas inúmeras batalhas contra os centauros. Eu o expulsei para essa região. Centauro metade de homem, metade cavalo. O centauro aproximou-se temeroso. Pode encostar, viemos em paz, disse o herói ao barqueiro. Hércules atravessou a nado enquanto sua esposa foi no barco. Nem bem havia chegado à outra margem, ouviu os gritos de Dejanira. Socorro, Hércules, me salve! Hércules agiu rápido, sacando seu arco e usando uma flecha com veneno da hidra de Lerna, que ele havia matado num de seus trabalhos, disparou a seta que cravou o peito do agressor. Antes de morrer, o centauro pediu perdão e ofereceu um presente. Tomou então um pouco de seu sangue envenenado, colocou num pequeno recipiente e entregou a Dejanira, dizendo: Tome, guarde essa pequena porção de meu sangue.
Quando você estiver em grave risco de perder Hércules, basta que embeber desse líquido qualquer peça de roupa e faça com que ele vista em seguida. Dessa forma, terá garantido para sempre o amor de seu marido. Nesso, o centauro morreu antes que a barca encontrasse outra margem. Aqui, ó, Nesso, com a esposa de Hércules atirando a flecha. Hércules e Djanira se instalaram na Tessália. Ali o herói chefiou várias expedições, numa delas, como despojo, trouxe consigo a princesa Iole, filha do rei Eurito. Esse rei não havia cumprido a palavra certa vez em que prometeu a mão de sua filha. Como não teve como esposa na época, a teria agora como concubina. Hércules, no dia seguinte, resolveu parar em um santuário para agradecer aos deuses por mais essa vitória. Ele pede a um de seus servos que vá buscar uma túnica com sua esposa para se apresentar de forma digna diante dos deuses para realizar a sua horrorosa hecatombe, a sua oferenda, o seu ritual para os deuses. Dejanira, temerosa de perder seu amado para a concubina, embebe a túnica com o sangue do centauro Nesso. O criado entrega a túnica para Hércules, que a veste instantaneamente. Nem bem havia se vestido, começou a se coçar. Hércules lutou para se desvencilhar da túnica, mas quanto mais tentava tirar, mais a túnica grudava em sua carne. As dores tornaram-se cada vez mais excruciantes. O fogo interno consumia o herói que se debatia em vão. Quanto mais ele tentava tirar as vestes, mais arrancava sua própria pele. Sentindo que o fim estava próximo, Hércules subiu ao Monte Eta, ordenou a um de seus servos que construísse uma pira funerária. De fato, do antigo Hércules não restava quase nada, seu corpo estava reduzido a um pobre feixe de ossos, e foi numa caveira barbada que impediu esse favor ao seu servo, não um rosto humano. Hércules entrega suas armas aos seus servos, Filoquetetes, e pede que em troca nunca revele onde se encontra sua pira, que ele se cremou o seu corpo. Filoctetes tomou a tocha e chegou-se até a pira de madeira. No mesmo instante, um raio reboou nos céus e desceu até a pira, fazendo com que a fogueira ardesse instantaneamente, de sorte que em pouquíssimos instantes nada mais havia do corpo de Hércules. Dejanira, ao saber da desgraça, suicidou-se, vencida pelo remorso. Quanto ao espírito de Hércules, esse deu entrada no Olimpo no mesmo dia e foi alçado à condição de Deus por Zeus, por seu pai, Júpiter Zeus. Recebeu dele Hebe, deusa da juventude, por sua nova esposa. Chegamos ao fim desse mito heróico em que o personagem se torna um deus, meta luciferiana da autodeificação. Referências para vocês, 14 livros para fazer esse trabalho para vocês. O livro de ouro da mitologia, mitologia grega e romana, deuses e heróis da mitologia grega e latina, dicionário da mitologia grega, mitologia, a Ilíada, Odisseia, mitologia grega e romana, vocabulário e fabulário da mitologia, a Odisseia, o universo, os deuses, os homens, Eneida, o livro ilustrado da mitologia, as melhores histórias da mitologia. Os autores estão aqui para vocês consultarem. Então, pessoal, chegamos ao fim. Essa é uma visão luciferiana, sem nada de Bíblia, baseada no paganismo antigo, né? Sem Bíblia alguma. Se tem alguma coisa ou outra em comparação, mas é um outro trabalho. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês que estão vendo a sugestão do vídeo sobre as raízes históricas de Lúcifer. A gente discute muito isso. Muito obrigado a todos e todas. Abaixo está meu WhatsApp para consultas oraculares através do tarô dos orixás e trabalhos espirituais diversos. Você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui nesse vídeo, comente aqui embaixo para eu saber que você chegou até esse momento do vídeo. Comente: Satanás é amor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e todas. Ave Diana, Ave Lúcifer, Satanás é amor. Tchau, pessoal!